Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver essa questão da prova da ANPEC de 2009 de microeconomia, e essa questão aborda o quê? O mercado em concorrência perfeita. E aqui nessa questão a gente vai ver os seguintes conceitos: concorrência perfeita com impostos e subsídios, excedente total, receita tributária, preço pago pelos consumidores e preço pago pelos produtores e perda de peso morto. Bora começar? Em um certo mercado, a demanda inversa é dada por 100 menos Q, em que P é o preço do produto e Q é a quantidade demandada. Suponha que o efeito renda é nulo e a oferta do bem é dado por P igual a Q. Julgue as afirmativas a seguir. Então, a gente tem aqui 5 afirmativas e a gente vai julgar verdadeiro e falso. Vamos começar aqui pela alternativa 0. No equilíbrio, o excedente total é igual a 1.250. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que definir aqui, o que é excedente total? O excedente total é igual ao excedente do consumidor mais o excedente do produtor. Então, vamos colocar aqui o diagrama da demanda e da oferta. Então, a área do excedente total vai ser aqui o excedente do consumidor mais o excedente do produtor. É esse triângulo grande aqui. Então, o primeiro passo para a gente calcular aqui o excedente total vai ser encontrar o preço e a quantidade de equilíbrio, que está nesse ponto aqui. Então, em equilíbrio, a demanda é igual à oferta. Então, a gente tem aqui a nossa demanda, a nossa oferta, e basta a gente igualar P com P. Então, vai ficar o quê? 100 menos Q igual a Q. Jogo menos Q para o outro lado, vai ficar 100 igual a 2Q. Quantidade de equilíbrio vai ser igual a 50. Para achar o preço de equilíbrio, basta eu substituir a quantidade igual a 50 ou na demanda ou na oferta. Aqui eu vou substituir na oferta porque já fica bem mais fácil e direto. Então, preço de equilíbrio igual a 50. Então, preço de equilíbrio igual a 50 e quantidade de equilíbrio também igual a 50. Agora, para calcular a área desse triângulo aqui, a gente também precisa de mais duas informações. A gente precisa aqui esse intercepto de P da demanda e aqui o intercepto de P de S. Para calcular o primeiro intercepto ali, basta eu colocar o que? A quantidade igual a 0 e substituir na função demanda. Então, a gente vai encontrar que P é igual a 100. Agora, para achar o intercepto de P da oferta, eu vou substituir o quê? Eu vou colocar Q igual a 0, só que eu vou substituir na função oferta. E aí, eu sei que preço é igual a 0. Então, para calcular a área desse triângulo que corresponde ao excedente total, a gente vai precisar o quê? Base, que vai ser o quê? 100 menos 0. Então, vai ser igual, vou até colocar aqui 100 menos 0, vezes a altura, que vai ser 50 menos 0, dividido por 2. Então, vai ficar 100 vezes 50 dividido por 2, que vai ser igual a 2.500. E esse é o excedente total. Agora, vamos para a afirmativa 1. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, vamos ler aqui a afirmativa 1. Suponha que o governo
cria um imposto de R$ 20 por cada unidade comercializada, então o preço pago pelos demandantes é igual a 60 e o preço recebido pelos ofertantes igual a 40. Então, a gente vai ter que calcular aqui qual vai ser o efeito desse imposto na demanda, na oferta e no preço e nas quantidades de equilíbrio. Vamos lá. Então, como eu vou colocar o efeito do imposto na função oferta, a oferta vai deslocar para a esquerda. Agora, a gente tem aqui o nosso novo ponto de equilíbrio. E ali vai ser o preço que os demandantes pagam. E aí eu vou descer embaixo até a curva de oferta antes do imposto e aí eu vou encontrar o preço que os ofertantes recebem. E como é que a gente vai fazer isso matematicamente? Como eu coloquei todo o efeito do imposto na função oferta, aqui eu vou só repetir a função demanda. Agora, para fazer o efeito do imposto na função oferta, primeiro passo, a função oferta precisa estar P em função de quê? É o que a gente tem aqui. E aí, o que eu vou fazer? Basta eu adicionar aqui mais 20. Então, vai ficar P igual a Q mais 20. Essa vai ser a minha oferta depois do imposto. Então, deixa eu colocar tudo organizadinho aqui. Eu tenho aqui a função oferta antes do imposto. E agora eu vou colocar o quê? A função oferta depois do imposto. Então, vai ficar P igual a Q mais 20. Então, o primeiro passo aqui vai ser encontrar esse primeiro ponto aqui, o novo ponto de equilíbrio. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou igualar a demanda com a oferta depois do imposto. Então, vai ficar 100 menos Q igual a Q mais 20. Então, vai ficar 100 menos 20, joguei o 20 para o outro lado, e esse menos Q vai para o outro lado, então vai ficar 2Q. Então, vai ficar 2Q igual a 80, Q de equilíbrio. Vou botar equilíbrio 2, porque é o segundo ponto de equilíbrio. O equilíbrio com o imposto vai ser igual a 40. Então, vou colocar aqui, ó, 40. Para descobrir o preço que os demandantes vão pagar, eu posso substituir essa quantidade de equilíbrio ou na função oferta depois do imposto ou na função demanda. Então, eu vou substituir aqui na função demanda. Vai ficar o quê? Preço de equilíbrio, que vai ser o preço dos demandantes, vai ser igual a 100 menos 40, que vai ser igual a 60. Então, posso colocar aqui, ó, 60. Para achar o preço que os ofertantes, que os produtores vão receber, eu vou jogar essa quantidade de equilíbrio igual a 40 na função de oferta antes do imposto. Então, vamos lá. Preço de equilíbrio dos produtores ou ofertantes, mesma coisa, vai ser igual a 40. Então, vou colocar aqui igual a 40. E vamos reler aqui a afirmativa. Suponha que o governo crie um imposto de 20 por cada unidade comercializada. Então, o preço pago pelos demandantes é 60. Ok, verdade. E o preço recebido pelos ofertantes, 40. Também tá certo. Então, essa afirmativa aqui, ela é o quê? Verdadeira. Agora vamos para a afirmativa 2.
Então, vamos ler aqui a afirmativa 2. Considere ainda a incidência do imposto de R$ 20 por cada unidade comercializada. Então, no equilíbrio, a arrecadação tributária do governo é de R$ 1.000. Então, vou colocar aqui o diagrama que a gente fez anterior, que a gente calculou a nova quantidade de equilíbrio e agora a gente vai calcular aqui a receita tributária. Então, a receita tributária vai ser igual a o valor do imposto vezes a quantidade vendida, que vai ser igual a 40, que é a quantidade do novo equilíbrio. Então, a receita tributária vai ser igual a 800. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Vamos aqui ler a afirmativa 3. A incidência do imposto de R$ 20 por cada unidade comercializada implica na perda de bem-estar, isto é, deadweight loss, ou ainda a área do triângulo. Isso tudo igual a 100. Então, vamos lá. Sempre que eu tiver alguma situação que me tire do equilíbrio de mercado, em concorrência perfeita, há uma perda de bem-estar. No caso do imposto aqui, a gente vai ter o deadweight loss, que vai ser a parte do excedente do consumidor que não vai para lugar nenhum. Não está no excedente do consumidor, não está no excedente do produtor e também não está na receita tributária que vai para o governo. E essa área corresponde a esse triângulo aqui. Agora, como que a gente calcula essa área desse triângulo? A área de triângulo a gente sempre vai calcular o que? Base vezes altura sobre 2. Então, vamos lá. Deadweight loss, ou perda de peso morto, vai ser igual a base, que vai ser o que? 60 menos 40, vezes a altura, que vai ser 50 menos 40, tudo isso dividido por 2. Então, vai ficar 20 vezes 10 sobre 2. Então, fica igual a 100. Então, aqui a perda de peso morto, ou deadweight loss, vai ser igual a 100. Então, essa alternativa aqui também é verdadeira. E agora a gente vai para a última afirmativa. Se em vez de imposto o governo cria um subsídio de R$ 20 por cada unidade comercializada, então haverá um ganho de bem-estar dado por G igual a 100. Essa alternativa a gente não precisaria nem fazer nenhum cálculo, porque qualquer alteração que eu tenha no equilíbrio de mercado em concorrência perfeita, eu vou ter perda de bem-estar. Mas mesmo assim, vamos tentar calcular qual foi a perda de bem-estar aqui. Então, o subsídio, como é que a gente entende o subsídio? A gente entende o subsídio como se fosse um imposto negativo. Então, a gente tem aqui o ponto de equilíbrio que a gente já tinha encontrado do mercado competitivo, 50-50. E com esse subsídio de 20 por cada unidade comercializada, eu desloco aqui para baixo, a minha oferta vai deslocar para a direita, exatamente o contrário de como a gente faz quando tem imposto. E agora eu tenho um novo ponto de equilíbrio. Esse é o preço que os demandantes vão pagar. Para descobrir o preço que os ofertantes, os produtores vão receber, eu preciso subir até a curva de oferta original para achar o preço que os produtores vão receber. E a diferença entre esses preços vai ser exatamente o meu subsídio. Então, como é que eu vou fazer aqui? Então, vou colocar aqui a minha demanda, que ficou inalterada. Eu tenho a minha oferta.
antes do subsídio e agora eu vou calcular a oferta depois do subsídio. Lá no imposto, a gente colocava o quê? Mais 20. Aqui a gente vai colocar o quê? Menos 20, porque subsídio a gente considera como um imposto negativo. Então, para achar o novo equilíbrio, o que eu vou fazer? Vou igualar a demanda com a nova oferta. Então, vamos lá. Vai ficar 100 menos Q igual a Q menos 20. O menos 20 vai para o outro lado, vai ficar 100 mais 20. E o Q vai para o outro lado e vai ficar 2Q. Então, vai ficar 2Q igual a 120, Q igual a 60. Essa é a nova quantidade de equilíbrio. 60. Para descobrir o preço que os demandantes vão pagar, eu vou substituir essa quantidade de equilíbrio na minha curva de demanda. Então, vai ficar o quê? Preço dos demandantes vai ser igual a 100 menos 60, que é igual a 40. E para descobrir o preço que os produtores, os ofertantes vão receber, eu jogo o quê? Essa quantidade de equilíbrio na minha curva de oferta antes do subsídio. Então, vai ficar preço que os produtores vai ser igual a 60. Agora, a gente vai calcular o quê? Qual foi a perda de bem-estar? A perda de bem-estar, quando eu tenho um subsídio, vai ser esse triângulo aqui fora. E como é que a gente calcula a área desse triângulo? Sempre do mesmo jeito. Base vezes altura sobre 2. Então, vamos lá. A base vai ser o quê? 60 menos 40 vezes a altura, que vai ser o quê? 60 menos 50, tudo isso aqui sobre 2. Então, vai ser 20 vezes 10 sobre 2, que vai ser igual a 100. Porém, não é um ganho, é uma perda. Então, essa aqui é a perda de bem-estar. É a parte do excedente total que não vai para lugar nenhum. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa e com uma boa pegadinha, porque aqui fala em ganho e, na verdade, é uma perda. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.